Você tem dificuldades para responder questões escritas? Não consegue redigir uma resposta clara e objetiva? A sua resposta ou fica longa demais ou fica curta demais? Então você sofre do que eu chamo de drama dos 3 Cs: concisão, clareza e coerência. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar exemplos de respostas com esses problemas dos 3 Cs e o mais importante, como que você pode resolver esses problemas. Esta é a segunda aula de uma série de 3. Nós já falamos da concisão e hoje nós vamos falar da clareza necessária em uma resposta escrita. Se você não viu a primeira aula, acessa o card que está aqui em cima, que você vai direto para a playlist e assim você pode assistir essa primeira aula. O segundo grande problema das respostas escritas dos alunos é a falta de clareza. Sabe aquela resposta que nem o próprio aluno que escreveu consegue explicar o que ele quis dizer? Pois é, algumas respostas pecam pela ambiguidade. Outras trazem argumentos contraditórios ou informações que nada têm a ver com o assunto abordado na pergunta. Deixa eu te mostrar um exemplo desse tipo de resposta que leva o professor muitas vezes a pensar seriamente em mudar de profissão. Primeiro vamos observar a pergunta aqui. A pergunta é feita em cima de um soneto do Camões, que diz o seguinte: aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade, que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentaram em grande e largo rio. Ela ouviu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Tem um vocabulário também de algumas palavras que possam suscitar dúvida. Leda, por exemplo, significa alegre. Amena é suave. E marchetada é matizada, com várias cores. É aquele colorido da madrugada. A pergunta diz o seguinte: releia com atenção o poema e explique o sentido dos 2 últimos versos. Uma pergunta simples, direta e objetiva. Agora veja um exemplo de uma resposta totalmente inadequada, por ser muito longa e prolixa. Uma mulher está sofrendo porque ouviu palavras que a magoaram. Ela está sentada na margem de um rio, chorando lágrimas em fio. A noite está fria e isso torna até o fogo frio. Na madrugada, ela ouve as almas condenadas que vagam sem descanso. Assim, os 2 últimos versos mostram o desespero desta mulher que perdeu o grande amor da sua vida. Observem que toda a resposta está muito confusa. Parece um Ctrl+C, Ctrl+V de fragmentos do poema que não trazem nenhum sentido lógico. Uma tentativa desesperada do aluno de responder alguma coisa, sem se preocupar se o que ele está escrevendo faz ou não sentido em relação ao que foi pedido na questão. Eu sei que talvez você possa estar pensando assim, mas eu também não sei a resposta, professor. Até aí tudo bem. O problema é você observar que esta resposta não tem nada a ver com o que foi perguntado. Você concorda comigo que esta resposta é totalmente obscura, sem a menor clareza, certo? Lendo com atenção o enunciado, nós percebemos que antes de iniciar qualquer resposta, é preciso entender minimamente o poema. A pergunta recai sobre os 2 últimos versos, ou seja, o fechamento de um assunto que foi desenvolvido anteriormente. Existe um caminho de compreensão anterior para explicar o sentido desses 2 últimos versos. Eu vou mostrar esse caminho para você passo a passo. Mas antes de eu te mostrar um modelo de resposta adequada e clara, junto com o passo a passo para você redigi-la, deixa eu te convidar para um projeto sociocultural. Você já ouviu falar do Valeu? Ele fica aqui embaixo, no vídeo. O Valeu é uma forma de você contribuir com os criadores de conteúdo de educação, que geralmente tem pouca visualização e baixo retorno.
Nós, professores, estamos fazendo a nossa parte e tentando mudar a realidade da educação deste país. Se você se juntar a nós, nós podemos mudar a realidade de milhões de brasileiros. Posso contar com o seu valeu? Beleza. Bom, vamos ao que interessa. Como transformar aquela resposta colcha de retalho em uma resposta clara e objetiva? A primeira coisa que você tinha que observar é que o enunciado da pergunta pede que você releia com atenção o poema todo. Ou seja, você só conseguirá explicar o sentido dos dois últimos versos se entender os versos anteriores do soneto. Observem que, na primeira estrofe, o sujeito lírico está falando de uma madrugada, que será retomada nas outras estrofes pelo pronome ela. Esta madrugada foi testemunha da separação de dois amantes. Onde está isso no poema? Ali, na segunda estrofe, no momento em que o eu lírico afirma que a madrugada viu apartar-se de uma outra vontade. Essa separação provocou lágrimas, como aparece na terceira estrofe, e permitiu que palavras magoadas fossem ditas, como aparece no início da última estrofe. Estas palavras magoadas, por sua vez, esfriaram o amor, a paixão, e deram descanso às almas que até então estavam condenadas a sofrer de amor. Somente depois de você entender o poema como um todo, é que você vai conseguir redigir uma resposta com clareza. Porque para que haja clareza, você precisa mencionar o conteúdo anterior do poema, aquele que gerou a consequência exposta nos dois últimos versos. Veja como seria um modelo de resposta adequada. O poema fala de uma separação de dois amantes, que aconteceu durante uma madrugada. Nesta separação foram ditas palavras cheias de mágoa, que esfriaram o fogo da paixão e deram descanso às almas destes amantes, que estavam condenadas a sofrer de amor. Observem que vocês precisam explicar o sentido de tornar o fogo frio. O fogo é a paixão, que se tornou frio graças às palavras magoadas que foram ditas. Também é preciso explicar o significado de dar descanso às almas condenadas. Que almas são essas e a que elas estão condenadas? Então essa resposta explica tudo com clareza e com bastante objetividade e concisão, como nós vimos na aula anterior. Bom, galera, esse foi o exemplo do segundo dos 3 Cs, a clareza. Eu estou dividindo esta aula em 3 vídeos para que não fique muito longa e cansativa. Então, eu aguardo você na próxima aula. Não esqueça do valeu. E não esqueça também de deixar o seu like e divulgar para os seus amigos. Isso ajuda muito no nosso trabalho. Valeu, galera! Um abraço!